E aí, pessoal, estamos de volta com mais um Pois É, o podcast do Zé. Do Zé não, nosso, porque eu estou sempre trazendo aqui algo interessante e pessoas também super interessantes para bater um bate-papo comigo. E se você tem alguma sugestão, entra lá na minha página, o @ZéHaroldoCatedral, e deixa aí a sua sugestão de quem você quer ver aqui no Pois É. Hoje eu estou com uma entrevista dupla. Estou aqui com a Sam Saraiva, ela que é guia lá no Tepequém, e o Joaci, que é o proprietário da Pousada Platô. Vou conversar aqui um pouquinho sobre ele, sobre turismo e sobre empreendedorismo. Hoje nós temos dois assuntos interessantíssimos aqui. Sam, se apresenta pra gente. Então, eu sou guia local na Serra do Tepequém. Atuo há praticamente uns 5 anos como guia e moro na Serra faz uns 15 anos frequentando. Tá certo. E você, Joaci? Bom, eu sou o Joaci. Fale um pouco a sua história aí pra gente. Sou um engenheiro agrônomo veterano aqui de Roraima já. Trabalhei tantos anos na Embrapa, 33 anos como pesquisador. Então, me dando essa chance de trabalhar com turismo como empreendedor. Já tem 10 anos que a gente está nesse movimento. E agora em tempo integral. Pô, legal. Você já está há quantos anos? Quanto tempo que vocês moram no Tepequém, né? Praticamente Tepequém, moram sim. Lá. Quanto tempo você está lá, Joaci, morando? Minha relação com o Tepequém começou, como quase todo mundo, atrás de aventura, em 1992. 92? Queria conhecer um garimpo, já faz 30 anos, né? E aí me afeiçoei de várias pessoas da comunidade, do local, fiquei visitando Tepequém de forma esporádica. E com a evolução... Como era o Tepequém há 30 anos atrás? Você tinha, na verdade, a vila do Cabo Sobral, que era a vila principal, fica lá perto do Cabo Sobral. E aqui no Paiva, ali perto da pista, onde tem aquela aglomeração de hoje, quase uma cidadezinha até. Era muito pouca gente, tinha uma ruazinha com algumas casas de taipa e meia dúzia de casas de alvenaria. A vila principal era lá no Cabo Sobral. Depois o garimpo fechou em 96, os garimpeiros começaram a debandar, a vila praticamente acabou, foi ficando com garimpeiros mais velhos, e as pessoas vieram para mais perto da estrada, da entrada, vieram ali para a Vila do Paiva. E ali foi se construindo um novo núcleo, a economia começou a girar em torno do turismo no Paiva, e consolidou a Vila do Paiva como uma vila turística hoje. Sim. Então o Tepequém começou como um garimpo mesmo, né? O início, né? Como é que era a estrada para lá? Um garimpo de diamante do final dos anos 30, 38. Não tinha mesmo? Estrada. Então tinha uma trilha, chamada Trilha do Ouro Fino. Você entrava pelo Amajari, na região ali do PA, Amajari, passando pelas fazendas e subia na trilha com o carro de boi e tudo. Naturalmente já tinha pista de pouso na década de 50, tem um avião caído lá em 51, acho que esse avião caiu, está lá em cima do platô ainda o resto desse avião. Então tinha pista de pouso para as pessoas que eram donos do garimpo, comerciantes. Sim. Mas o grosso do povo, os garimpeiros, comerciantes, subiu em lombo de burro, subiu a pé, carro de boi. E assim era a movimentação para lá. Isso quando dava, né? Que quando dava aquela chuva, esquecia. Aí já era, né? Pode chamar o trator ali, colocar umas correntes no pneu do carro. Aí já foi a década de 70, quando abriram a estrada, essa estrada que a gente conhece hoje, que foi asfaltada em 2009. Só em 2009 aquela estrada foi asfaltada? Só em 2009. Nossa, muito recente. Tem 10, 12 anos que foi asfaltada. Então. E agora está sendo restaurada pela primeira vez. E você, Sam? Já mora lá há quanto tempo? O que te fez ir para lá? Você nasceu em Boa Vista? Nasci em Boa Vista, mas eu me criei no Tepequém. Se criou lá, então? Exatamente. Tudo por causa dos meus padrinhos que moram lá, né? Professor Sidney, professora Madalena. E aí eles me levaram para lá, logo de cara apaixonei. E aí já falei para minha mãe que eu queria morar lá, já queria estudar e não podia. Legal. Então eu só passava férias, né? Passava 1 mês, 2 meses por ali. E aí todo final de semana ia para lá. E aí com o tempo meus padrinhos, foi surgindo uns cursos, né? Do Sebrae, Senac. E aí eles sempre me colocando para fazer curso. Quanto tempo você já é guia, assim, profissionalmente? Profissionalmente tem uns 4 anos que eu tô direto mesmo como guia. Como guia, né? Joaci, conta aí.
o que levou você a investir lá no Tepequém? Né? O que você já gostava de lá? Você sentiu que existia um potencial turístico lá? Conta um pouco a sua história de empreendedorismo lá no Tepequém. Eu tinha uma casa na fronteira com a Venezuela desde o final dos anos 80. E a gente viu o florescimento do turismo na Gran Sabana, um turismo de natureza, pessoas que vinham para ir para cachoeira, caminhar naqueles lugares. E a gente ficava perplexo com aquele movimento, onde muita gente ganhava dinheiro e sobrevivia com isso. O pessoal do comércio, das pousadas, os guias, agências de turismo, né, de viagem, que carregam o pessoal para lá e para cá, transporte. Então, eu vi todo esse movimento ali na Gran Sabana na década de 90, principalmente até começo dos anos 2000, e isso fez com que eu me animasse em tentar trabalhar com turismo também. Aquela região é linda, né? Aquela região da Gran Sabana ali é lindo, coisa maravilhosa. É um filé, assim, do que a gente chama de Planalto das Guianas. É toda uma região que fica entre os Andes, o litoral, vem os Andes, depois o Planalto das Guianas, depois a Floresta Amazônica. Então essa região de savana que a gente tem aqui, que a gente chama de lavrado, essas montanhas todas, é toda uma região que nós conhecemos, do Amazonas até as Guianas, chamada de Planalto das Guianas. E a Venezuela ficou com um filé enorme. E eles tinham uma facilidade grande, que tinha uma estrada inteira que cortava essa Gran Sabana, né? Fazendo a ligação do Brasil com a Venezuela. Então essa estrada trazia as pessoas para ali e fazia o turismo florescer. A mesma coisa com o Tepequém. Asfaltar a estrada em 2009 facilitou a chegada do turista. E aí a Gran Sabana ficou difícil por causa dos problemas políticos, econômicos da Venezuela. E eu vi no Tepequém, onde eu já conhecia, tinha uma intimidade, uma pequena Gran Sabana. A vegetação parecida, as cachoeiras, igarapés, a comunidade pequena ali, o pessoal bem entrosado, os lugares muito conservados. E a gente viu com a infraestrutura da estrada essa oportunidade de trabalhar com pousada. Hoje é pousada e um barzinho e pizzaria. Então, precisa a gente ter infraestrutura para atender o turista. Não adianta só você ter lugar bacana se você não tem infraestrutura para atender. E de lá para cá tem toda uma luta para a gente criar novos atrativos, fortalecer esses atrativos, resguardar os atrativos para que eles continuem públicos e acessíveis a todo mundo, independente de quem apareça lá, mas principalmente o turista, que é aquele sujeito que vai para conhecer, que deixa um dinheiro na comunidade, que o máximo que leva é uma fotografia e leva uma boa imagem do local. E isso fortalece bastante o que a gente chama de sustentabilidade na atividade turística. Empreender no Brasil, Joaci, já é naturalmente difícil. Eu costumo dizer que todo empreendedor, aqui no Brasil, ele é um herói. Porque eu que sou empreendedor também, a gente às vezes tem que passar, né, por muita coisa para conseguir ter sucesso, né? Eu vejo o seu empreendimento lá, a Pousada Platô, como um grande sucesso, né? Mas conta pra gente as dificuldades, né? Porque assim, o Tepequém é um local pequeno, né? Às vezes você não consegue encontrar tudo lá, os insumos necessários para você tocar, digamos, a sua pousada. Conta pra gente as dificuldades que você teve de empreender. Se é muito difícil, como é que tá? Como é que é a sua rotina? Conta aí um pouquinho pra gente. A primeira parte, infraestrutura. Eu acho que que a gente vê, na verdade, o poder público ainda não enxerga o que é o Tepequém hoje. Um local que recebe, às vezes, no final de semana, com feriado, 3 a 4 mil pessoas do Brasil inteiro. Então, não adianta ver o Tepequém como uma comunidade de 400 pessoas. Porque se você providenciar água e energia, aquela situação urbana toda para uma comunidade de 400 pessoas, quando tiver 4 mil pessoas, você tem o caos. Então é preciso esse olhar, não é para o Tepequém como um local turístico com capacidade de receber 4 mil pessoas e receber bem. Então a infraestrutura é fundamental. Depois, no nosso dia a dia, são os custos, né? Custo de manutenção, custo de construção, que normalmente é 60% maior do que aqui em Boa Vista. A mão de obra qualificada, que é algo que a gente não tem, é muito difícil. A mão de obra que tem lá é o que tem. De vez em quando que aparece alguém mais capacitado para um ou outro serviço mais especial. Eu tenho hoje 5 piscinas em 5 apartamentos. Manter essas piscinas não é fácil. Tem que pensar em toda a agenda de manutenção.
Então, a questão da manutenção da infraestrutura, de limpeza. Então, é difícil isso, porque você não tem mão de obra na esquina. Então, tem que ter um bom transporte para vir toda semana para Boa Vista e levar tudo que você precisa lá para o dia a dia da pousada, principalmente a parte de alimentação, no barzinho, a parte de bebidas, né, em geral também. Então, tem que ter essa rotina, esse desprendimento para vir para cá toda semana, com um veículo bom, porque nem sempre a estrada contribui. Então, tem esses agravantes, da falta de mão de obra especializada, da infraestrutura precária, a energia que nós não temos. Então, nós ficamos no fim de uma linha de energia que sai do Almajari, onde essa energia é distribuída ao longo desse eixo todinho, e a gente fica no final. E às vezes a gente precisa de energia, quando mais precisa, quando tem 4.000 pessoas, você não tem energia, porque ela foi distribuída ao longo da rede todinha, da Almajari até Tepequém. E essa rede não é estabilizada, então tem sempre problema de queda, de falta de energia lá no Tepequém, que é um absurdo. É uma estrutura, né, que como você falou, se comporta 400 pessoas, né? Não comporta quando você tem um pico aí de feriado, né, de muitas pessoas que saem para lá, verdade. Que é normal nesses locais turísticos, né? É bem normal esse pico de pessoas, principalmente em algumas épocas do ano. Feriados prolongados, agora no começo do ano, o Carnaval, na Semana Santa, no mês de julho. Então, até para quem virou por conta do trabalho da comunidade, dos empreendedores lá, uma referência turística hoje na Amazônia, e as autoridades têm que olhar o Tepequém como um local turístico, não como uma vila de 400 pessoas. Você acha que falta uma política turística lá para o Tepequém? Você acha que falta esse fomento do governo para... Não existe na Amazônia, na verdade. Toda ela é fragmentada. Então você tem uma política voltada para a pesca esportiva, uma política voltada para a recepção de cruzeiros, uma política voltada ao turismo nas áreas indígenas. E nada disso conversa, é tudo solto. Quando você não conversa, você não consegue transmitir isso em termos de ação de desenvolvimento. Então, você leva energia e falta água. Você leva água, falta estrada, né? Você não capacita as pessoas por inteiro, porque vai faltar alguma coisa. Então, essa fragmentação, porque nossas políticas não acreditam no turismo na Amazônia como ação de desenvolvimento, né? Todo mundo fala em mineração na Amazônia, em alguns lugares falam de agricultura na Amazônia, fala muito em preservação, alguns falam turismo na Amazônia, parece que fragmenta. E aí você fica em coisas esporádicas, é Parintins, é Alté do Chão, um certo momento, Presidente Figueiredo em alguns momentos, nesses outros lugares mais ermos aí, Rondônia, que a gente não ouve nem falar, tirando as capitais, e aí aparece o Tepequém. E o que a gente quer com o Tepequém é que ele se torne realmente um local onde a gente possa fazer a prática de uma política de desenvolvimento do turismo, que seja inclusiva, porque nós precisamos da sede do Almajari como uma estação de serviço para a gente. Lá que a gente tem gasolina, podia ter um aporte da maior parte das mercadorias que vem buscar em Boa Vista, podia comprar no Almajari. Você tem fornecimento de vários alimentos, principalmente carne e peixe ali no Almajari. Tem todas aquelas áreas de colonização no entorno do Tepequém, onde os agricultores podiam vender seus produtos para a gente. Aí a gente não teria que vir buscar aqui na cidade. Aumenta muito o custo, torna tudo mais difícil, e os alimentos mais pertinhos ficam mais fresquinhos, mais saborosos, até para desenvolver talvez uma gastronomia ali no Tepequém para atender melhor a parte de alimentação dos turistas. Então, falar disso, de um projeto turístico que envolva desde a conservação do local, essa fiscalização com relação aos problemas ambientais, a criação de uma infraestrutura que garanta, né, bem-estar para as pessoas que moram lá, e uma boa recepção para o turista, parece uma coisa difícil, que está longe do alcance das pessoas que fazem política no Estado. Então é muito fácil dizer, eu arrumei a estrada, resolvi o turismo também. Não é assim que funciona. A estrada é só um pedacinho desse universo de coisas. Mas a gente vai chegar lá. Infelizmente, parece que não gostamos de aprender com os exemplos que tem. Você vai para um local turístico na França ou na Inglaterra, tudo é completo. Ali você tem uma cadeia de fornecimento de alimento, tem uma cadeia de fornecimento de serviço, tem uma cadeia de infraestrutura que já está resolvida faz tempo. O castelo tem lá 2.000 anos, 1.500 anos, mas tem uma infraestrutura de esgoto, uma infraestrutura de água, de energia, não falta nada. Ou seja, tu está num negócio medieval com tudo funcionando. Aqui parece que tem que funcionar, né, aos pontapés. Não pode, vira discurso. Não pode ser discurso. Então, para mim, falta esse projeto de turismo para a Amazônia.
onde talvez a gente no Tepequém possa ser uma sementinha para pensar numa comunidade que vive do turismo, sem ficar no jogo de empurra, porque sempre aparece alguém e diz, eu acho que no Tepequém tem que criar peixe, negócio de turismo. Eu acho que no Tepequém tem que jogar bola, não é negócio de turismo. Então, parar com isso. E se a coisa está caminhando pelas mãos da sociedade, no caso lá pelas mãos dos moradores e empreendedores, eu acho que o Estado tem mais é que chegar, se associar, Estado em todos os níveis, e ser um grande parceiro, em vez de querer ser dono. Às vezes aparece assim, esse Estado que quer ser o dono, quer ser o pai da criança. Nós não somos candidatos a nada, eu sou um empreendedor, um monte de gente que está lá, quer ganhar seu dinheirinho, né, viver num lugar bastante bacana, ambientalmente, feliz, e assim caminhar, naturalmente como caminha qualquer comunidade do mundo inteiro. Pô, bacana. Legal mesmo. Sam, vamos falar um pouquinho lá das atrações naturais do nosso Tepequém, que são belíssimas. Fala pra gente, na sua opinião, qual é a cachoeira mais bonita do Tepequém? Então, na minha opinião, eu não tenho assim um lugar, digamos, um lugar mais bonito. Eu acho que conforme o tempo, o clima, né, sempre vai mudando, sempre vai surgindo novos atrativos, vai mudando a fauna, a flora, e vai da perspectiva de cada pessoa. Então, para mim, o lugar mais bonito é o Tepequém em si. Quantos quilômetros de trilha, assim, mais ou menos, tem no Tepequém? Olha, do Tepequém vai em torno de 50 metros... né, 100 metros a 6 quilômetros. Mas se a gente somar todas as trilhas, assim, quantos quilômetros, por exemplo, eu quero fazer todas as trilhas do Tepequém, a pessoa vai andar quantos quilômetros, mais ou menos? Coloca aí uns, sei lá, 5 dias, 10 dias. É muita trilha, então, muito atrativo lá. Não dá pra conhecer o Tepequém em um dia. Não, em um dia não dá, não. Que é o que muita gente... pergunta a mim, né? Se dá para conhecer tudo em um dia, mas não. E tudo depende do tipo de veículo que você vai, para poder chegar aos atrativos. Eu, particularmente, trabalho com os atrativos diferenciados, né? Não os populares. Sim. E você leva as pessoas, às vezes, nos mais locais alternativo, mais isolado. Isso. Tá um feriadão ali rolando, meu amigo, vamos ali. Vamos ali que ali vai estar menos crowd, menos cheio e tal. Legal. Eu trabalho mais nessa... Sua vida, né, você nasceu em Boa Vista, mas você praticamente passou sua vida toda, né, no Tepequém, né? Só por isso já te torna uma autodidata, né, digamos assim, como guia. Mas você se tornou guia por esse amor, claro, acredito por todo o amor que você tem, né, pelo Tepequém. Mas você fez algum curso, né? E fala assim um pouquinho, se você sente falta aqui na nossa região de cursos de formação, né, principalmente voltados ao turismo. Sim, porque tudo começou com o empreendimento do meu padrinho, né, dos meus padrinhos, que eles tinham uma pousada, isso em 2009, por aí. E aí a gente trabalhava ali, ajudava, né, limpando as coisas. E isso foi me cativando, porque a gente recebia pessoas, pelo menos para mim, quando a gente estava lá, era muito isolado o Tepequém. Era na época do motor, então dava 10 horas, meia-noite, desligava tudo. E aí todo mundo tinha que dormir. Então quando chegava turista pra gente, era uma animação, né? Para conversar. Pessoa nova, né? Exatamente. E foi a partir daí, né, que eu comecei a ter essa atitude de querer ser guia, de mostrar os atrativos, porque não tinha ninguém, aí o pessoal tava lá, levava. E meus padrinhos começaram a me colocar nos cursos, né? Que na época, acho que até tinha bastante cursos. Só que hoje em dia a gente sente muita falta. Eram cursos aonde? Do Sesc? Não. Oferecer o Senac, Sebrae. Senac, né? Legal. Isso. E hoje a gente sente falta disso, né? Hoje não tem, assim, esses cursos de formação, de paturismo, essas coisas não... Hoje... No nosso estado não tem? Como é que é? Então, isso eu creio que tem sim, mas falta... Acho que falta gestão, né? Falta o pessoal chegar, ter aquela atitude de trazer os cursos pra gente, né? Porque público não falta no Tepequém. Tepequém tem muito guia hoje no Tepequém? Tepequém, olha... Na época, quando a gente fez o curso, foi em torno de 60 guias, 60 pessoas inscritas. Pô, então você
Então, se hoje... A sua concorrência é grande lá, né? Não, tô falando de antes. Então, hoje, se tiver uns 10 trabalhando, é muito. É mesmo? Então, eu tenho a minha agência, né? E eu tenho pelo menos uns 3 a 4 guias que trabalham comigo, legal. Que sempre me auxiliam, sempre indico, sempre estão ali comigo. E aí, não adianta você simplesmente dar um curso pra gente no ano ali e esquecer depois, entendeu? Sim. Tipo, acho que deveria ser, assim, a cada mês ter um curso sobre a fauna, flora, entendeu? Sobre atendimento ao turista, isso e aquilo. Tudo isso que eu tô fazendo, que eu sou hoje, né? É através de cursos online, entendeu? Que eu faço. Sim. Você faz muito curso online, né? Ou troca ou ideias com outros guias de outros estados também. Tudo isso. Já visitou outros lugares assim, igual Tepequém? Tipo a Chapada dos Veadeiros? Chapada dos Veadeiros. Eu tive recentemente na Chapada dos Veadeiros e eu achei muito parecido. Eu já administrei uma pousada lá. É mesmo? Lá olha só que legal. Já. Eu fiz um mochilão em 2018 pelo Brasil. Né, de carona e sem dinheiro. Então mesmo? Eu viajei vários estados. Olha que história interessante, tá vendo? Assim a gente vai descobrindo as coisas. Olha aí. Fez um mochilão sem dinheiro e o quê? Durante 7 meses. Durante 7 meses. Ou seja, botou a mochila nas costas e foi. Só vai. Aí, cada lugar que tu parava, trabalhava um pouco. Trabalhava um pouco, conta aí quando pra dava. Gente, conta aí. E lá vem a história. Tem muita gente que tem esse sonho de fazer essas coisas, sabe? Então, eu tive esse sonho. Meter uma mochila nas costas, né, Joci? Vou explorar esse mundo aí. Onde eu parar, eu vejo como é que eu faço. Eu já dormi em posto de combustível, já dormi em praça. E sozinha? Isso, sozinha. E ao longo do caminho eu fui encontrando mochileiros. Entendeu? Então já viajei com a polonesa, com o paranaense, tudo junto. Pô, que legal. E aí você rodou por onde? Pelo Brasil todo ou você escolheu uma região? Não, foi alguns estados. Hoje esses dias eu tava fazendo um cálculo num mapinha, né? Tipo, de quantos locais, me perguntaram, né? Quantos locais eu já visitei no Brasil. Eu nem fazia ideia. Sei que faltava 6 estados para eu terminar o Brasil. Ou seja, então, você já foi em 21 já. Ano passado a gente fez uma viagem de carro por praticamente um bom pedaço do norte, que saímos de Belém. Fizemos o centro-oeste, o nordeste, o litoral até o sul da Bahia, até Morro de São Paulo. Depois entramos para o centro-oeste de novo até Porto Velho, Manaus, Boa Vista. A ideia era olhar como é que está essa questão do turismo sustentável, o turismo de natureza, né, em relação à pandemia. Nós notamos, por exemplo, que nesses lugares você não teve morte de gente como morria na cidade. Sim. As pessoas eram muito mais tranquilas em relação a essa doença, nos locais onde a natureza estava mais viva, mais pungente. Problemas sim, mas os problemas eram mais políticos. Assim, os prefeitos fechavam as cidades, aquele medo, aquela coisa toda, mas nenhum morador desses locais, de beira de praia, de lugar de cachoeira, contou que as pessoas estavam morrendo, assim como morriam nas cidades que a gente cansou de ver. Tinha uma história, né, que o rapaz falou quando a gente foi lá em Canoa Quebrada, que ele disse, quando eu me sentia ruim, sabe, mal em relação na pandemia, né, eu corria pra praia, eu ficava ali na frente da praia. É verdade. Pronto, relaxado. O remédio estava ali na frente dele e as pessoas ficavam fechando a cidade, mantendo as pessoas dentro de casa, onde elas, né, ficavam Como é que foi, Joci, lá na pousada, esse período de pandemia? A gente teve que fechar 4 meses. O Tepequém ficou quanto tempo fechado? 4 meses fechado ano passado. 4 meses. 4 e aí, meses, como é que tu fez? Não, a gente ficava lá de boa, olhando para as estrelas e aí contando histórias uns para os outros. A gente fez uma ação com uma família amiga, a família do nosso artista Ednel Pereira. Ele trabalhava com eventos, tinha galeria no shopping, fechou tudo, já era parceiro nosso. Aí eu consegui uma das acomodações que a gente tem maior para ele ficar lá com a família. Então esses 4 meses ficou ele, a família lá, e ele está lá até hoje. Então o Ednel resolveu morar lá no Tepequém. Foi por causa da pandemia e ficou. Aí está fortalecendo muito esse lado cultural, artístico-cultural, que é fundamental isso para o turismo. Porque é ali que se produz souvenir, uma coisa. E o próprio artista já é uma atração, uma atração à parte. E a gente tem uma parceria muito boa. Está construindo uma casa do artista Ednel Pereira lá, fazendo uma galeria permanente. Pô, legal. Então engrandeceu muito essa parte cultural. Esse apoio que a gente teve com a chegada da Ednel no Tepequém, foi algo que a gente provocou e continua até hoje. E aí a gente vê, hoje o Tepequém ainda
o município da Major ainda está com um decreto de pandemia, um decreto municipal de pandemia que proíbe... Já tem um ano, né? Vai fazer um ano em março, eventos maiores e tal. Mas pequenos eventos que não tem muita aglomeração, tem acontecido e não tem tido problema. Mas já recuperou, né? Já está com quanto tempo aberto? 4 meses, né? Fechado? Foram aqueles 4 meses mais fechados. Depois foi abrindo paulatinamente, 30%, aos pouquinhos, né? Os turistas também com medo de chegarem, de haver aglomeração. Mas lugar de turismo de natureza nunca tem muita aglomeração, coisa rara. Ainda bem que, e aliás, graças a Deus, nunca houve uma morte no Tepequém por conta do Covid. Pô, legal. Entendeu? E nem há relatos assim de turistas que foram e passaram doença para um, para outro. A gente não conhece esses relatos lá. Sim, da gente, todo mundo pegou essa doença. Né? Todo mundo teve seu momento de estar com Covid aí pelo Tepequém. Mas depois todo mundo se vacinou. Hoje mesmo foi dia de vacinação lá na vila. Tá levando a doença de uma forma mais tranquila. E sempre teve essa tranquilidade em relação ao turista também. Por várias vezes, os turistas querem ir para o Tepequém e quando está chegando perto do dia desiste, ficou meio gripado, não sei o que, diz, melhor você ficar, cuidar da saúde, quando estiver bem, de boa, vá para a Serra. Isso acontece muitas vezes. Às vezes até registro de Covid. Né? A gente está com Covid, então a gente não vai mais. Tá bom, vai marcar outra data, se cuide, melhoras. Um lado positivo do fechamento, né, do Tepequém, pelo menos a minha parte como guia ali local, que está sempre no mato, era a questão da natureza. Como tudo mudou, sabe? Tepequém fechado, a gente mesmo que mora ali não podia ir para as cachoeiras, né? Também estavam restritas. E depois que a gente voltou, então a gente escapava ali, dava uma fugida, né? Curtia uma cachoeira. Nossa, o que aparecia de bicho, sabe? É meio que a natureza se recompôs, né? Exato, sem a presença humana, né? Exatamente. Legal. E hoje eu estou fazendo um trabalho assim com placas de conscientização, né, no Tepequém, para tentar sensibilizar as pessoas, né, não jogar lixo. Tem muito problema com lixo lá? Tem muito turista porco? Parece de vez em quando. Pouco é muito, né? Parece que infelizmente é a maioria, né? Questão de educação, né? Então. Tanto na questão do som, né, da bebida alcoólica, prejudica muito. E lixo direto. E aí hoje eu estou tentando, pelo menos ali com aquelas plaquinhas, conscientizar. Um trabalho de conscientização para os caras, pelo menos, recolher o lixo, né? Não deixar lá. Exato. Legal. Pois é, pessoal. Eu estive hoje nesse bate-papo muito legal com o Joaci e com a Sam. Joaci, proprietário da pousada Platô, e a Sam, que é uma guia famosíssima lá do Tepequém. Foi uma satisfação receber vocês dois aqui. Muito obrigado por terem engrandecido aqui o Pois É. Obrigado. Façam aí as suas considerações finais. Vai lá, Joaci Luiz, começa por você. Bom, assim, se tiver que traduzir Tepequém em 2 palavras, eu traduzo em uma palavra chama natureza e outra palavra chama liberdade. Acho que juntar essas 2 coisas é um desafio grande. Porque toda hora as pessoas querem transformar a natureza quando não querem destruir. E a liberdade é alguma coisa que parece que causa inveja às pessoas que não têm. Mas eu espero que a gente consiga manter esses 2 ativos lá no Tepequém, né? A liberdade, naturalmente, com a segurança necessária para a gente, para a nossa família e para os turistas. E a natureza conservada e acessível para as pessoas. Então, a ideia é essa, de que a gente consiga ir implementando essa parte econômica, que é fundamental, mas mantendo a comunidade unida, a comunidade com o bem-estar que a gente encontra lá, e a natureza pujante do Tepequém, e a liberdade de a gente poder ir e vir ainda para qualquer lugar em cima da serra sem nenhum tipo de restrição. Pô, legal. A gente fala que o Tepequém é local de compartilhar felicidade, né? E eu sempre levo comigo nas minhas trilhas que toda pessoa, todo ser humano que sai do seu conforto para ir para a natureza, respeitá-la, né? Aproveitar o máximo possível dela. E eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Que só vive, aliás, como é que eu falo? Tô até nervosa agora. É que Tepequém faz todo sentido para quem sabe vivenciá-lo, respeitá-lo e enaltecer sempre. Legal. Gente, obrigado. Joaci, fala pra gente o @ lá da pousada, pro pessoal seguir lá.
Pousada Platô, _ 2112. Ah, legal. E o seu, Sam? Tu errou. Pousada _ Platô 2112. Pousada _ Platô 2112. Pronto. E o outro seu lá, da sua empresa? A minha é tpequem.aventura. tpequem.aventura. Então, gente, sigam lá eles, conheçam mais um pouco do tpequem. Me sigam também lá nas minhas redes sociais, o @ZeHaroldCatedral, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse foi mais um episódio do Pois É. Até a próxima.